igreja, graças a Deus, tudo bem? Como que vocês estão nessa noite? Glória! Bem? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que a pastora Jeane fez esse convite. Quero louvar a Deus pela vida dela, pela vida do pastor e também pela vida de cada um que está aqui nessa noite, que saiu do seu lar para estar aqui cultuando conosco. Então eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo do 39 ao 46. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 39 ao 46. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Todos acharam, amém? Amém! A palavra de Deus vai dizer então, acompanhando de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e ao chegar disse: orem, para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se de uma distância, como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Disse Jesus. Levantem-se, orem, para que não cedam às tentações. Amém? Pode sentar. Glória a Deus! Glória a Deus. É um texto bastante conhecido por muitos. E antes de nós adentrarmos nesse texto, antes de nós fazermos algumas aplicações e tirar também algumas lições desse texto, eu quero voltar um pouco atrás, Maurício, aonde lá em Filipenses a Bíblia vai relatar que Jesus, ele sendo Deus, ele fazendo parte da Trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse Jesus, a Bíblia vai relatar que ele se desfez de si mesmo, e ele veio a um corpo mortal, um corpo semelhante ao do homem. Então esse Jesus, Maurício, cujo ele foi prometido também, Robson, por muitos outros profetas do Antigo Testamento. Então Jesus, ele foi prometido, porque a Bíblia vai dizer que desde a fundação dos tempos, o Cordeiro ele já havia sido sacrificado. Então Jesus, ele vem para o povo de Israel como uma promessa. Muitos profetizaram a respeito do Messias, e toda promessa, ela gera, Robson, ela gera uma missão. E essa missão, Maurício, logo mais ela vai virar, ela vai ter essa missão, um alvo, um objetivo, um destino. Então Jesus, ele é prometido. Logo após essa promessa, ela se cumpre quando Maria, nós conhecemos a história quando Maria, o Espírito Santo concede a ela Jesus Cristo. Então essa promessa, ela se cumpre. Mas no decorrer da história, nós sabemos que Jesus, ele atinge a idade dos 30 anos, aonde ele dá início ao seu ministério. Mas nesse ministério, Maurício, começou ali a missão de Jesus. E essa missão era separar 12 homens, era separar 12 discípulos para dar continuidade ao ministério de Jesus. Porque nós sabemos que o ministério de Jesus ele durou aproximadamente 3 anos e meio. Então Jesus não tinha muito tempo, por isso que a missão dele era separar 12 discípulos, 12 homens, para dar continuidade ao trabalho de Jesus. E nós vamos ver nas Escrituras, Maurício, onde esses discípulos, eles começam a acompanhar Jesus. Esses discípulos, eles começam a caminhar com Jesus. Jesus, então, ele começa a ensinar esses discípulos a respeito do reino dos céus.
Jesus começa a ministrar a eles, porque Jesus também era mestre. Então Jesus começa a instruir eles na palavra do reino de Deus. Glória. E nesse decorrer dos tempos, nós vamos ver, pastor, em Mateus 16, 21, Jesus, ele preparou tanto esses discípulos, não somente para herdar ou suceder aquilo que ia por vir, mas também a respeito, Robson, da morte e da ressurreição de Cristo. Jesus vai dizer assim em Mateus 6, 21, daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos príncipes, dos principais sacerdotes, dos mestres da lei, seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Glória a Deus. Então Jesus, antes de nós adentrarmos nesse texto onde nós lemos, Jesus ele começa a avisar antecipadamente os seus discípulos do que iria acontecer. Ele começa a preparar, Maurício, essa trajetória. Ele começa a preparar esse caminho, essa jornada, para que esses 12 homens não fossem pegos de surpresa. Aleluia. E nós vamos adentrar nesse texto, aonde nós lemos Jesus no Getsemane. Ele está ali com seus 12 discípulos. Então ele começa, Maurício, a chamar esses 12 para orar junto com ele. E o que é mais interessante, que Jesus ele está mostrando àqueles 12 homens, pastor, que aquilo que Jesus ia acontecer com Jesus, aquele momento de angústia, Robson, aquele momento de dores, porque nós sabemos que Jesus, ele não somente foi 100% Deus, mas ele foi também 100% homem. Então ele começa a sofrer no seu corpo antecipadamente as dores da crucificação. Jesus ele começa a sentir a angústia, a aflição daquela via dolorosa. Então Jesus ele está trazendo os seus 12 discípulos, Robson, para nos trazer uma lição muito importante, Maurício, desse texto. Glória a Deus. Jesus ele estava naquele problema. Jesus ia passar, Marcos, por aquele problema. Mas Jesus, ele estava mostrando para aqueles discípulos, toda vez que vocês estiver na frente de um problema, toda vez que vocês se encontrarem na frente de um problema, ou toda vez que vocês estiverem angustiados, Jesus estava mostrando uma lição preciosa, porque Deus, ele é a resposta dos nossos problemas. Glória a Deus. Então Deus, Hermes, Jesus, ele estava mostrando para aqueles discípulos, a resposta dos seus problemas está na oração, quando nós buscamos a Deus. Não existe outra fonte, não existe outro canal, não existe outro meio. Não adianta eu e você procurar resposta para os nossos problemas nas redes sociais, no Google. Deus. Não adianta. Não adianta, Maurício. Glória a Deus. Era isso que Jesus estava ensinando para aqueles 12. Todas as vezes que vocês se depararem com um momento difícil, todas as vezes que momentos de pequenas e leves, momentâneas tribulações, vier atingir vocês, vier fazer que vocês venham parar, Jesus estava mostrando, olha, se nós descermos a oração ela é a resposta para os nossos problemas. Glória a Deus. E o mais interessante disso, eu quero fazer um paralelo. A Bíblia vai dizer certa feita de um homem chamado Saul. Lá em 1 Samuel capítulo 13, a Bíblia vai contar a história de Saul, rei de Israel. E esse rei, Maurício, ele estava passando por um momento de guerra. Então, nós sabemos que a história vai narrar que Saul, ele está com seu exército, ele está com um exército grandioso e numeroso. Mas a Bíblia também vai relatar que Saul, ele vai enfrentar os filisteus. A Bíblia relata, Maurício, que Jonatas, filho de Saul, ele fere a guarnição dos filisteus, dos exércitos. E isso trouxe alegria para eles. Mas para os filisteus, eles acharam que eles iam retroceder. Eles pensaram que aquilo ia fazer que eles batessem de retirada. Pelo contrário,
a Bíblia vai narrar que os filisteus, logo após ser ferido a sua guarnição, então eles ficaram furiosos. E isso fez com que eles avançassem para a batalha contra Saul e seus exércitos. Mas a Bíblia também vai dizer que Samuel, profeta Samuel, ele vai dizer, pastor Alfeu, ficai aqui, que daqui 7 dias eu vou oferecer ofertas de paz no holocausto aqui. Ele orientou Saul para esperar por Samuel. Mas a Bíblia vai narrar que Saul, vendo que o povo filisteu estava avançando na batalha, fez com isso que o povo de Israel saísse, batesse em retirada, voltasse a retroceder. Então Saul, ele vai ficar com medo, pastor Alfeu, e isso vai gerar nele, Maurício, um medo. E esse medo, às vezes, ele nos faz tomar decisões erradas. Porque Saul, Robson, ele pede para os seus servos trazer holocaustos. E nós sabemos que Saul, sendo rei, ele não poderia oferecer sacrifício. Ele não poderia oferecer sacrifício a Deus, apenas Samuel. Então ele pede, traz. E eles trouxeram ali o holocausto, os sacrifícios, e ele ofereceu a Deus sacrifício. O problema não é oferecer sacrifício a Deus, porque oferecer sacrifício não é até bom. Você se ofertar como oferta ao Senhor é bom. Mas o problema aqui é que ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. O profeta falou, espera por mim durante 7 dias. Então nos 7 dias ele não esperou. Então Saul, ele oferece o holocausto. A Bíblia vai dizer, então, Maurício, no capítulo 13 de 1 Samuel 12, eu disse, agora, desceram os filisteus sobre mim em Gigal, e ainda a face do Senhor não orei, forcei-me a oferecer holocausto. Você sabe qual é o problema? Não foi ofertar a Deus, porque a oferta ela é boa, mesmo ele não podendo ofertar, ele não poderia ofertar de jeito nenhum, mas o problema é que ele nem sequer orou a Deus. E aí, Robson, onde nós cometemos os maiores problemas, os maiores equívocos das nossas vidas. Porque quando nós estamos diante de um cenário difícil, nós nem sequer oramos também a face do Senhor. E aí há um problema grave, porque se ele tivesse orado, pedido a orientação de Deus, com certeza Deus ia se revelar a ele, se manifestar, ia responder para ele. Então Saul, ele desobedeceu. Samuel, ele vai dizer assim, agiste como um tolo, porque o Senhor estava prestes a confirmar o teu reinado. Então por isso, o Senhor já tem escolhido um homem segundo o meu coração. Então Saul é deixado de lado. Por quê? Porque ele preferiu fazer a vontade dele. Ele preferiu fazer aquilo que era bom aos olhos deles. Mas isso também é ruim, porque às vezes nós pensamos que as nossas vontades são boas. Verdade. Nós pensamos que o nosso querer é bom. Mas melhor ainda é a vontade de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor trilhar o caminho da obediência do que trilhar o caminho da desobediência. Porque se você analisar, sacrificar é bom. Nós sacrificamos hoje os nossos corpos como sacrifício na hora do louvor, isso é bom. Mas não adianta eu viver uma vida de sacrifício, mas não trilhar no caminho da obediência. Não adianta tu montar um holocausto lá em casa, montar ali, oferecer meu corpo como sacrifício, jejuar, se santificar, se eu não sigo os mandamentos de Deus. Então por isso que Jesus, ele está ensinando que a oração, ela é resposta dos nossos problemas. Então, se Saul tivesse consultado Deus na oração, ele haveria encontrado a resposta do problema dele. Mas no meio dessa oração, Robson, existem 3 chaves para Deus se manifestar, Maurício. A primeira é quando nós oramos, é quando nós apresentamos nossos problemas, as nossas causas para Deus. Deus, ele pode, a primeira chave é falar conosco na oração, nos responder. A segunda chave é quando nós oramos, é quando nós falamos com Deus a respeito dos momentos que nós estamos passando.
E logo após de orar, nós vamos na palavra. Então a palavra também nós encontramos resposta através da palavra. Mas também existe uma terceira chave. É quando nós oramos, é quando nós já lemos a palavra, mas aí, Maurício, é quando nós vamos falar com alguém, conversar, dialogar com um homem, com uma mulher de Deus. Deus pode usar alguém, orientar para falar, para dar resposta para os nossos problemas. Verdade. Mas essas três chaves, Maurício, só vai dar certo se nós fazermos como Jesus ensinou, orar. Porque se eu não oro, como que eu vou pedir conselho? Se eu não oro, como que eu vou buscar resposta em Deus na palavra? Então nós temos que fazer como Jesus fez, ir na palavra, ir na oração, porque a oração ela vai destravar a resposta para os seus problemas. Glórias a Deus. Continuando. Aleluia. Jesus continuando. A segunda lição que nós vamos extrair desse texto é que quando Jesus ele está orando, isso me chamou muita atenção. Ele está ali orando. A Bíblia vai dizer que veio um anjo do Senhor para fortalecer ele. Então a segunda lição que nós vamos extrair é que Deus, quando nós buscamos Deus na oração, Maurício, Ele traz alívio, Ele traz refrigério, há socorro e há alívio da parte de Deus para aqueles que buscam na oração. Então Jesus ele estava ali orando e logo o texto vai dizer, Lucas vai narrar, que veio um anjo que fortalecia ele. Mas o alívio que vem, o fortalecimento que vem de Deus, ele é diferente do fortalecimento, do alívio que vem do mundo. Porque quando nós estamos, Maurício, doentes, ou quando nós estamos enfermos, nós tomamos medicamentos. E esses medicamentos, por hora, ele acaba amenizando, ou ele acaba tirando o efeito da dor por hora. Mas o alívio e o refrigério que vem da parte de Deus, ele vem para nos levantar, para poder seguir para frente, para o alto. Então, eu quero fazer uma conjecturação, que quando Jesus ele estava orando, veio um anjo para fortalecer ele. Eu quero pensar que aquele anjo estava falando, olha, você cumpriu a missão, você separou os 12, mas ainda falta o destino. A cruz do Calvário é o seu destino. Então o anjo ele estava fortalecendo ele, Robson, para chegar no destino. E assim é conosco. Porque às vezes, Maurício, nós deixamos que momentos de pequenas e leves tribulações venham afligir a nossa alma. A alma era nada mais nada menos que a sede das nossas emoções. E às vezes nós deixamos essas emoções sair para fora, tomar o controle de nós. E nisso, Robson, nós ficamos angustiados, aflitos. E às vezes, Maurício, isso vem impedir de eu e você chegar até o destino. Então por isso que eu quero te dizer nessa noite, toda vez que você estiver angustiado, aflito, a resposta de Deus para a tua vida, os céus reservam para você alívio e socorro da parte de Deus. Você sabe por quê? O salmista ele vai dizer assim no Salmo 50:15: então clame a mim em tempos de aflições, eu os livrarei e vocês me darão glória. Quem escreve esse salmo é um das famílias de Asaf. E ele vai nos orientar que todas as vezes que nós estivermos aflitos, angustiados, nós temos que clamar a Deus, nós temos que descer na oração. Porque ainda o único que pode, o único que tem o poder, o único que tem a sabedoria, o controle na mão é Deus. É o único que pode tirar essa aflição dos nossos corações. Eu não vi até hoje a medicina tirar, pastor, a angústia, a aflição, a depressão do ser humano. Mas o único que pode, o único que tem todo o poder, o único que tem toda a sabedoria, o conhecimento do conhecer de Deus, é o Deus vivo. Ele é o único que pode tirar esse momento de aflição.
Mas esse momento ele só sai, Maurício, se nós descermos a oração. Se nós não clamamos, como que haverá socorro e alívio da parte de Deus? Deus. Se nós não se relacionarmos com Deus, como que haverá socorro e alívio? Oh, glória. E ele vai dizer: vocês me darão glória. Aleluia. Meu Deus. Nós vamos adorar a Deus porque Ele é bom. E grande é a tua misericórdia. O salmista Davi também relata no Salmo 34:17: Senhor, ouve o justo quando clamam por socorro. Ele o livrará de todas as suas angústias. Glória. Diversos salmos, diversas passagens, Neto vai relatar que o único que pode tirar esse momento de aflição, de angústia de nós, é o próprio Deus. Então nós temos que fazer como Jesus fez todas as vezes que nós se encontramos em momentos de dificuldade. Nós temos que descer a oração, porque Deus, Ele é a resposta para os nossos problemas. E socorro e alívio vem da parte de Deus. Mas se nós não orarmos, não há socorro e não há resposta e não há alívio. Deus. Por isso que nós temos que descer a oração. Nós temos que trilhar esse caminho da oração, Maurício. Glória. E logo após, Jesus, Ele estando, Maurício, ali, naquele momento de oração, naquele momento de confronto, porque eu falo, Jesus, Ele teve um confronto entre o Jesus Deus com o Jesus homem, porque Ele começa a sofrer, Maurício, antecipadamente. Mas se nós analisarmos as Escrituras, Jesus, Ele não só sofreu na cruz do Calvário, pelo contrário, o processo da crucificação trouxe dor. A Bíblia vai relatar que Ele foi chicoteado, que Ele foi açoitado, que Ele foi humilhado, que Ele foi rejeitado. Então aquele momento começou a gerar nele um momento de dor, antecipadamente. Mas era difícil, Maurício. O destino era difícil. O destino era muito difícil. E Jesus, na oração mais famosa, Ele vai nos ensinar a ler: Deus, Pai, seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Jesus outra hora tinha ensinado: Teu é o reino. Teu é o reino. Glória. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Agora ele estava na prática, falando: Senhor, passa de mim, Pai, esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus estava dizendo ali: Deus, não é minha vontade, não é minha vontade, Pai, mas é a sua vontade. Aleluia. Glória. Aleluia, Deus. E às vezes, nesse momento difícil, é difícil, Maurício, fazer a vontade de Deus. Ainda mais para quem teve experiências aonde passou por perdas, aonde passou por dificuldades, aonde passou por momentos horríveis na presença de Deus. Mas muitas pessoas, Maurício, reclamam, muitas pessoas questionam: mas a vontade de Deus é essa para a minha vida? Mas por que eu passo esses momentos difíceis? Por que Deus permite levar alguém da minha família nesse momento de pandemia? Por que Deus permite eu ficar desempregado? Por que Deus permite eu passar por momentos difíceis? A mesma vontade de Deus que te permite passar momentos bons, também vai te permitir passar momentos ruins. Você sabe por quê? Porque Deus, Ele está lapidando você no momento da dificuldade. Ele está formando você um caráter de Cristo. E Ele está trazendo para você também amadurecimento. E não tem como amadurecer se não doer. Não existe amadurecimento se não há dor. Não tem como você crescer e não passar por momentos difíceis. Então, Jesus, ele começa a ter um conflito entre ele e o Jesus homem. E às vezes nós temos esse conflito, Maurício, na caminhada, no decorrer do Evangelho. Nós se deparamos como Jesus também.
E esse conflito entre a alma e o espírito, às vezes, Robson, esse conflito ele é tão grande que às vezes nós queremos deixar a vontade de Deus de lado. Queremos, pastor, deixar o nosso ministério de lado. Queremos deixar os nossos dons e talentos de lado. Nós cavamos, Maurício, cavamos e enterramos tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Verdade, pai. Por causa do conflito. E esse conflito, ele faz que as pessoas tomem decisões erradas. Em outra hora, saindo, se afastando ou rejeitando a presença de Deus. E isso, você sabe por que veio o conflito em nossas vidas? Os confrontos, ele vem, Maurício, para nos tirar do propósito. Eles vêm para nos tirar do destino. E quando Jesus estava naquela luta, eu me identifico muito, porque eu também já passei por momentos, pastor, onde eu não quis mais nada, onde eu quis chutar o balde. Mas você sabe que isso é algo que nós temos que se chama egoísmo. Porque outra hora Jesus Cristo, Ele deu a vida por amor de mim e de vocês. Nós éramos chamados de inimigos da cruz de Cristo. Então hoje, às vezes, as pessoas não querem mais, abrem mão, abandona, acaba largando, Maurício, e acaba sendo egoísta. Verdade. Mas você sabe que eu entendo, Maurício, quando eu estava lá em casa, Deus falou muito forte comigo. E Ele falou: o dom, o talento que é em ti, não foi você que compraste, não foi você que adquiriu por esforço ou por mérito. Pelo contrário, os talentos e os dons que Deus nos deu, Ele teve um preço alto. Eita glória! E o preço foi altíssimo. O preço estava na cruz do Calvário. Então, quando você pensar, eu não quero mais nada, eu não quero mais a presença, eu não quero mais tocar, eu não quero mais pregar, eu não quero mais evangelizar, eu não quero ficar fazendo mais nada, eu só quero estar sentado no banco. Olha para a cruz do Calvário. Olha para a cruz do Calvário. Porque foi pago por alto preço. O dom que Ele te deu, o talento que Ele te deu, nos tocaram. Foi sangue inocente. Sangue inocente foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia! Glória a Deus. Glória! Então, todas as vezes que você pensar em desistir, todas as vezes que você pensar em retroceder, aquilo que Deus colocou na sua mão, Digão, aquilo que Deus colocou na sua mão, foi algo grande, porque o preço foi alto. Isso é uma dádiva de Deus. Glória! Então, por isso que nós temos que buscar Deus em oração, porque através da oração, Maurício, vai vir resposta, e através da resposta vai vir alívio e refrigério para eu tomar a melhor decisão. Aleluia. E qual é essa decisão, Lucas? De fazer a vontade de Deus. Porque se nós estamos com a cabeça atribulada e não buscamos a Deus, como que nós vamos tomar decisões? Como que nós vamos seguir em frente? Verdade. Então, quando nós buscamos a Deus, Ele é a resposta para o meu e o seu problema. Isso vai fazer, Robson, que nós possamos caminhar até o destino. Aleluia! Nós temos uma missão como igreja. Jesus mandou eu e você ir de fazer discípulo. Então nós temos uma missão. Mas essa missão, Maurício, um dia ela vai chegar ao fim. Verdade. E aí vai dar início ao nosso destino. E qual o destino da igreja hoje? Qual que é o destino de nós hoje? É os céus. Glória! Nós vivemos pela eternidade. Nós vivemos para encontrar um noivo. Eita, Pai! É por isso que enquanto eu e você não cumprir essa missão, é por isso que nós temos que se unir. É por isso que eu e você temos que ganhar uma maior quantidade de almas para o reino de Deus. Glória a Deus.
dia aonde o nosso destino já vai estar traçado. E quem vai traçar o seu destino é aqui na terra. É hoje, pastor Afeu. É agora. Então por isso que nós temos que pegar esses talentos. Nós temos que pegar tudo aquilo que o Senhor colocou na nossa mão e olhar para a cruz do Calvário. Glória. Porque a cruz vai nos dar força para prosseguir. Glória a Deus. Porque a cruz vai nos dar força para ir adiante. Aleluia. Se coloque de pé, igreja. Glória. Ministério de louvor. A resposta, ela está em Deus. É por isso que nessa noite, Deus ele me trouxe aqui nessa noite para falar para você. Se você tem, ou se você fez melhor questionamentos a Deus pelo momento que você está passando, pelo cenário que você vive, e você não encontrou respostas até agora, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que a resposta do céu para a sua vida, a resposta para a sua família, a resposta para o seu lar, a resposta para a sua casa, a resposta de Deus para o seu ministério. Glória a Deus. E junto com essa resposta vem alívio e socorro da parte de Deus. E logo após esse socorro e alívio, nós vamos trilhar um caminho rumo, Maurício, ao nosso destino. Glória a Deus. Então por isso eu quero te chamar para adorar a Deus com essa canção. Eu não quero constrangir você, eu não quero te constrangir, mas se você sentir de Deus para estar aqui na frente, venha. Mas não vai ser eu que vou orar por você, vai ser os obreiros. Mas logo após que o Ministério de Louvor louvar, eu vou orar pela igreja e por todos nós, amém? Quero pedir para o Neto apagar as luzes aqui da frente, fazendo favor. Reflete nessa canção, Maurício. Glória a Deus. Porque essa canção ela vai falar que, mesmo que seja difícil, o Senhor ele pega nas nossas mãos e Ele nos levanta. Porque é o momento onde nós tropeçamos, mas também é o momento onde Deus está com a sua mão estendida e quer nos levantar para continuar prosseguindo no alto. Então fica aqui com essa canção. Eita, glória a Deus. Sei que é como viver.
Aleluia. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Instrumentos continuam. Pode deixar apagado, né? Eu quero pedir para você nessa noite. Você que tem uma causa específica. Nós aprendemos que a resposta ela vem quando nós oramos. Então eu vou orar por você, mas eu quero que você ore também. Se você adentrou sobre aquelas portas angustiado, aflito, eu quero pedir para que você clame a Deus na oração, porque há socorro e alívio da parte de Deus nessa noite. Glória a Deus. Os instrumentos, pode me acompanhar. Você que sentiu no seu coração, Maurício, ou você que está na igreja sentindo no coração de abraçar alguém, seja instrumento de Deus, porque a terceira chave é através de orientação. Então deixa Deus te usar através das línguas,